Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos, espero que estejam bem. Nós vamos falar dessa vez assim um pouco rápido o nosso vídeo, porque nós temos um louvor no final. Nós temos uma pessoa convidada, né, para louvar, então nós vamos diminuir o nosso tempo, ok? Então vamos já para o vídeo. Enquanto isso, já vai aí, né, apertando no curtir, compartilhar e comentar, se você sentir vontade de fazer isso. Começando pelo livro de Colossenses, ou Epístola aos Colossenses, que é uma carta escrita por Paulo aos irmãos que eram membros da igreja de Colossos. A cidade de Colossos, ela ficava, né? Agora mudou de nome, ficava na Ásia Menor, na região da Frígia, onde hoje é a atual Turquia. Era uma cidade muito conhecida e era um centro comercial importante na época em que Epáfras, né, que era discípulo de Paulo, fundou esta igreja. E diz assim no versículo 2, capítulo 2, melhor dizendo, e o versículo 18: Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos os impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Interessante, né? Isso aí tá falando de pessoas que adoram anjos, né? Correto. E acham que tá certo, né? Quando nem o próprio anjo aceitou a adoração. Quando as pessoas, naquele tempo que os anjos vinham, né, e falavam com Moisés, falavam com Abraão, quando eles iam se prostrar, não me adore, adora só a Deus, eu sou o anjo de mensageiro, eu sou o mensageiro, né? Então, aqui fala de pessoas que ainda querem adorar os anjos e contar as visões, né? Como se fosse, assim, uma coisa extraordinária. Sendo que extraordinário mesmo é o Criador, né? Porque os anjos foram criados, né? Criatura. E eles foram criados por Deus. Então eles não são motivo de adoração, né? Objeto de adoração. Fica bem claro que isto seria uma distorção da palavra. E eles estavam entrando por esse caminho errado e mudando o entendimento original que está contido na palavra do Senhor, que a adoração pertence somente a Deus, o Criador, e mais a nenhuma outra criatura. Exatamente. Aí no versículo 19, né? Ainda fala assim, né? Trata de alguém que está unido à cabeça. Não está. Que não está unido à cabeça, né? Quem é a cabeça, né? Cristo. É Cristo. Então quem está adorando o anjo, ele não está unido a Cristo, que é a cabeça, que é o cabeça da igreja, né? A cabeça da igreja. A igreja é o corpo e Cristo é a cabeça. Foi isso que ele deixou para nós, né? A partir da qual, quer dizer, a cabeça, que é Cristo, né? Todo o corpo é sustentado e unido por seus ligamentos e juntas e efetua o crescimento dado por Deus. É igual, Jesus aí, ele compara, né, a igreja como o corpo, que tem vários ligamentos, né, articulações, e que está ligado à cabeça, que é Cristo. Então, nós não podemos querer viver isolado, porque nós somos um corpo, né? A igreja de Cristo é um corpo. Por isso a gente participa da ceia, que é o corpo junto com a cabeça, que é Cristo. Então, se você tem a sua mão machuca, você sente dor, né? E a cabeça
é que está envolvido nessa dor. Então, se um membro se machuca, que seja espiritualmente ou emocionalmente, né? Ou levou algum problema, algum trauma, né? Que o prejudica a vida inteira, a igreja inteira vai ser prejudicada. É porque é o corpo. Aí tinha esse ensinamento dizendo a partir do versículo 21, né? Dizendo assim, ou melhor, do versículo 20: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a Ele, vocês se submetem a regras. Que regras? Não manuseie, não prove, não toque. Então que é da lei, né? A lei de Moisés, né? Isso mesmo. Antes da graça, que é Cristo. Então aqui a explicação é: quem está com Cristo, nova criatura é, e agora ele é guiado pelo princípio que Cristo como cabeça, tendo Cristo como cabeça e ele como membro. E não pertence mais a nenhum tipo de regra que não esteja enquadrado de acordo com o que o próprio Jesus ensinou para os seus seguidores e que Paulo também transmitia para aquela igreja, né, através dessa carta. Exatamente, é isso mesmo. Aí já no 21, né, diz assim, é o que você acabou de citar, né? Que às vezes existem regras que na verdade não são do Evangelho, não são bíblicas do Evangelho de Cristo. Existem regras de não coma isso, ou não manuseie, ou não toque, ou não faça aquilo, sendo que não são mandamentos de Cristo, sendo que são mandamentos do próprio homem. Porque às vezes ele pega o mandamento lá da lei, né, que não é mais o nosso caso, não que a lei foi extinta, né, mas deixando bem claro que Jesus, ele fez ali o Sermão da Montanha, não para extinguir a lei, ele foi dizendo o que ele confirmava, né? Ali ele confirmou, mas muita coisa que muitas vezes as pessoas inventam, né? Os homens inventam adorações para quem não é para adorar, né? Proibições que não é para proibir. Você não pode comer isso ou aquilo, você pode fazer o jejum que você quiser, né? 30 dias, 40, se aguentar, 2 dias, meio dia, mas isso não está definido. Isso aí não é regra, não é lei, quantos tempos você tem que ficar em jejum, o que você pode comer, o que você não pode comer, né? Então, assim, muitos querem se firmar nisso, e aí Cristo fica de lado, e aí o poder da cruz não é respeitado. No versículo 22, esclarece essa situação, dizendo: todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso. Por quê? Pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Então não é um ensino que está contido na palavra de Cristo, né? Exatamente. Jesus Cristo não ensinou dessa forma. Aí a pessoa pode dizer assim, né? Ah, mas como que eu vou saber se esse mandamento ou se essa regra está na Bíblia? Tem que ler. Infelizmente, a única forma de saber é ler a Bíblia. Ou quando você está ouvindo aqui uma palavra que a gente está lendo e se tiver dúvida, pega, né? Na hora, a gente já falou aqui os versículos, né? Que está aqui, né? No início a gente falou aqui, ó, Colossenses capítulo 2, versículo 18 a 23. Tá? Esse é o texto. E essas regras, então, têm, de fato, aparência de sabedoria, né? Com a sua pretensa religiosidade. Veja aqui a explicação: falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Exatamente. Então é um ensino humano que não tem nenhum valor espiritual. Certos ensinos que aconteciam com as pessoas, o dirigente ensinava errado e as pessoas não percebiam, talvez, né? Porque às vezes as pessoas não tinham, antigamente, por exemplo, quando eu me converti, antes a gente não conhecia a Bíblia. As pessoas não tinham acesso, né?
Então acreditava em quem estava na frente. Estava ensinando. A Bíblia escrita, da forma que nós conhecemos, ela demorou para surgir, né? Assim, para ficar à disposição da exatamente. Que antes ela ficava à disposição só da liderança das igrejas. Mas não ficava à disposição como hoje, pela graça de Deus, né? A gente, até como Gideões, a gente distribui, né, o evangelho, distribui nos hospitais, nas escolas, né, nos presídios, nos hotéis. De forma que só não tem acesso à palavra quem realmente não tem interesse. Por ela, né? Exatamente. Então, essa questão de aparência, às vezes a pessoa mostra assim, eu oro, eu jejum, né? Principalmente quando vê a pessoa falar que ora, que jejua, é porque ela faz para que os outros vejam, para que os outros pensem que realmente ela é uma pessoa santa. Porque a Bíblia diz, quando jejuar, não precisa mostrar para ninguém. Vai lá, toma um banho, lava a cabeça, lá fala, né? Para parecer que você não está em jejum. Por quê? Porque quando você faz essas coisas, você faz para Deus. Então, se você fizer só para aparência, só para mostrar que você faz, não tem valor nenhum para Deus, né? Perde o valor totalmente. Sacrifício de tolo. Sacrifício de tolo. Por exemplo, carregar uma cruz, né? Fazer um sacrifício, andar de joelhos. Aqui fala, sacrificar o próprio corpo, sem que não refreia os impulsos da carne. Então, o corpo tem que ser sacrificado no sentido moral e espiritual, né? Porque você é templo do Espírito Santo. E não machucando a si mesmo, né? E não destruindo, né, o seu bem-estar. Se o nosso corpo é templo do Espírito Santo, nós temos que cuidar dele e não destruí-lo, né? Então, gente, a gente vai tá fazendo essa finalização assim bem rápida da nossa parte, né? Porque a gente tem alguém que vai vir aqui, que é convidado para louvar o Senhor, tá bom? Então vamos finalizar essa primeira parte. Finalizando a primeira parte. E em seguida virá a pessoa para apresentar o louvor. Saúdo a todos nesta tarde com a paz do Senhor. E estamos felizes em servirmos a Jesus e nesta tarde desejo louvar o Senhor com o hino da harpa cristã, número 35. Ó grande amor de meu Jesus, por mim morrendo sobre a cruz, da perdição pra me salvar, quem poderá contar? Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? Incomparável Salvador, quão inefável teu amor, quão impossível de sondar, imenso e sem par. Quem pode o seu amor contar? Quem pode o seu amor contar? O grande amor do Salvador, quem poderá contar? Até o próximo vídeo, pessoal.